bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu estou muito bem, na medida do possível, né? Eu comecei esse vídeo batendo palmas, por quê? Porque acho que vi uma atuação impecável do Verstappen, né? Encerrou-se agora o Grande Prêmio do Brasil, tá? Não achei honestamente essa coisa toda. Eu acho assim que corridas climáticas, pessoal, eu sou muito assim, sabe, com corridas climáticas muito pela questão da imprevisibilidade, porque não depende muito do carro, depende do fator piloto, né? E depende muito do fator do quanto o piloto é capaz de errar ou evitar de errar, né? E acho que hoje, é uma das maiores, talvez, na minha opinião, claro, isso é a minha opinião, a maior atuação do Verstappen que eu já vi, assim, sabe, particularmente falando. Eu acho que, para mim, mais uma vez, né, no Grande Prêmio do Brasil, né, ele tem uma atuação impecável sob condições de chuva, né? A outra vez em que isso aconteceu também foi em 2016, onde o Verstappen foi também impecável, né? Eu acho que, para mim, essa corrida, para mim, foi o ponto principal que fala, ele é o tetracampeão, ele é o campeão de 2024, né? A gente tem todas as críticas com relação ao seu lado mais defensivo, né? Vamos dizer assim, né? De ser um cara mais polêmico e tudo mais, mas é inegável que o Verstappen, na minha opinião, é um talento à parte em condições de chuva, né? Seja forte, seja chuva pesada, seja chuva fraca, para mim ele está sempre sabendo o que fazer, né? Vamos falar do início da corrida. Começa já com o Carlos Sainz no pit lane, né? Ele inicia a corrida no pit lane, o Sainz inclusive bateu na qualificação, tá? Inclusive a qualificação foi hoje de manhã, tá? Eu não consegui acordar cedo, né? Quando eu acordei tava só na metade já, meio 7h30, gente. É um horário horroroso para acordar no domingo, meu Deus do céu. O Alexander Albon, que também foi outro que também bateu, não largou dessa vez, tá? Não largou por conta também de uma batida que ele teve. E isso aí, a Williams, os dois carros da Williams teve acidentes na classificação, né? Na qualificação, né? Ambos os carros, tá? E aí a Williams, talvez pela questão da preferência do Colapinto ser argentino, um grande prêmio da América do Sul, ele foi escolhido para a Williams se basear no carro dele para arrumar, né? Porque os dois carros da Williams quebraram por acidentes na qualificação. Cara, é o seguinte, eu assim, talvez, eu nunca vi nenhum comentário assim, falando muito a respeito disso, mas é o seguinte, eu não tenho nada contra a pessoa Lance Stroll, mas eu acho que, pra mim, eu não sei o intuito do Stroll na Fórmula 1, de verdade, eu não sei. Eu acho que, eu juro pra você que eu tento assimilar na minha cabeça por que que esse cara tá ali na Fórmula 1, né? Vamos imaginar um mundo sem Lance Stroll, né? Assim, na Fórmula 1, né, claro, né? Não tô falando da pessoa dele, tô falando dele como piloto. Vamos imaginar assim, esse lixo desse piloto, só tenta imaginar, faz um esforço aí, vocês que acompanham a Fórmula 1, eu acho que pra mim mostra muito o que é o Lance Stroll, essa volta de apresentação. O Lance Stroll ele rodou na volta de apresentação, tá? Ele rodou sozinho e tudo mais, tá? Na curva 4. E aí, quando ele tenta voltar para a pista, na verdade não tem muito isso filmado. Não tem isso filmado nem nada, mas ele consegue por êxito de tentar retornar na pista, assim, naquelas bridas que suga o carro, né? Que quanto mais o carro faz esforço para tentar sair, mais ele fica, tipo uma areia movediça, essas bridas, né? E o nosso querido Lance Stroll decide fazer isso, velho. Uma boa, velho. Eu não vou ofender o Lance Stroll. Eu acho que ele já consegue fazer isso sozinho, ele mesmo. Já é uma ofensa a si mesmo.
Eu não sei, novamente, o que esse cara faz na Fórmula 1. Não sei. Eu posso xingar ele de diversas maneiras, de diversos xingamentos aqui, posso usar palavras sujas para falar de Lance Stroll, mas eu acho que ele já faz isso por conta própria, né, com essa incompetência que ele é. Né? A sua incompetência na Fórmula 1 é o maior xingamento aqui, é o maior xingamento, é a maior ofensa, tipo assim, é uma denominação de xingamento. Você fala, Lance Stroll está na Fórmula 1, significa que a pessoa que te xingou desse jeito é uma ofensa gravíssima, é uma ofensa assim que, nossa senhora, não tem cabimento, é um xingamento tão forte desses. Né? E por conta disso, a volta de apresentação foi abortada, tá? Ela foi abortada. E o que acontece? Aqui aconteceu um lance que é o seguinte: o Norris, que é do pole position, tá? A gente vai falar do Lando Norris daqui a pouco. O Lando Norris, ele tipo assim, todo mundo parou, né? Assim, depois que o Lance Stroll fez essa lambança aí, né? O que acontece? O Lando Norris, todo mundo volta pro pit lane e tudo. E aí, assim que é notificado, né, que a largada foi abortada e tudo mais, o Lando Norris vai, né? O Lando Norris, ele novamente dá mais uma volta. Só que ele não podia fazer isso, porque era para ele simplesmente parar, que aí todos os mecânicos voltavam para a pista para ficar em seus devidos carros. E aí o Lando Norris foi para mais uma volta, né? E aí ele voltou, né? Todo mundo voltou, alguns pilotos ficaram parados, um deles inclusive foi o Verstappen, né? O Verstappen contestou, porque, poxa, por que tá todo mundo indo, né? Alguns outros pilotos também ficaram parados, né? Porque todo mundo, né? Os que leem as regras e os que prestam atenção, eles sabem muito bem que ali não era uma condição deles irem, né? Então, assim, alguns pilotos, eu não vou mencionar todos aqui, porque agora eu não estou lembrado de cabeça, que acabou de acabar a corrida aqui, não tem como ver. Mas o Verstappen foi um deles, tá? E aí o que acontece, né? É engraçado, assim, que quando todo mundo sai, o Lando Norris está quase finalizando a volta de apresentação. Aí todo mundo para no grid de largada, e aí sim os mecânicos entram em ação ali e tudo, volta para a pista e tudo mais, né? E aí a gente teve, basicamente falando, 3 voltas de apresentação. Eu acho que eu nunca vi isso na minha vida, tantas voltas de apresentação, coisas do Grande Prêmio do Brasil, né? Isso é uma coisa muito estranha, né? Quando a corrida é reiniciada, começa a chover mais forte, tá? Lembrando, senhores, que o Grande Prêmio do Brasil começou mais cedo, tá? É engraçado porque, tipo assim, seria assim, agora aqui é 3 horas e 29 minutos, né? Seria como se a corrida tivesse começado no horário original, né? Porque o horário foi alterado justamente pela questão da chuva, né? Enfim, então, aí inicia-se de vez a corrida, e adivinha só o que aconteceu? O nosso querido Lando Norris perdeu a primeira posição já na largada, tá? Já na largada ele perde a primeira posição, o Russell larga muitíssimo bem, tá? O George Russell muito bom nessa corrida de hoje, ele lidera já na primeira curva, né? Como se não fosse novidade. Já na primeira volta também o senhor Sérgio Pérez roda, né? Quer dizer, eu não tô sendo um papagaio aqui, tá? Eu tô só falando o que aconteceu nessa corrida, né? Que já aconteceu outras vezes, né? Enfim. E aí o que acontece, né, senhores? O Verstappen largando lá de 17º, né? Porque lembrando que o Verstappen, senhores, ele largou, ele trocou o motor, tá? Então ele estava com o motor novinho em folha, então, sabe? Então, né? E o Verstappen, ele larga perfeitamente bem. Ele ganha 7 posições, e acredito eu que é 2, 3 voltas. Eu não notei aqui quantas voltas, mas enfim. Na volta 4, o Norris começa a se aproximar do George Russell. O George Russell, quando ele passou a liderar, ele passou a ter uma certa margem com relação ao Lando Norris. Mas aí, depois o Lando Norris foi alcançando, mas ficou só naquilo, tá? Até ali, cara, eu até notei aqui, excepcional a atuação do Verstappen, né? Porque o Verstappen estava ultrapassando todo mundo que via na frente. O Verstappen, ele estava dirigindo sob uma condição completamente diferente de todo mundo, né? Na volta 9 é noticiado que o Birman foi punido por toque com cola pinto, né? Os dois acabaram se enroscando, né? É muito afoito esses dois e tudo, né? São justamente os dois jovens pilotos que estão aí agora, né?
Vamos ver se o Birman, inclusive, vai competir na próxima corrida, ou se o Magnussen vai voltar, né? Não se sabe, né? Mas enfim. Na volta 10, né? Eu anotei isso aqui porque eu acho que tinha uma certa importância, porque o Verstappen ele passa o Piastri, né? O Piastri que largou um pouco mais atrás, tá? De novo, né? Largou um pouco mais atrás. E aí o que acontece, cara? O que acontece é uma coisa, assim, o Piastri, na minha opinião, ele nem esboçou um esforço, assim, sabe, para defender posição, sabe? Eu não sei se é porque ele não contava que o Verstappen iria fazer aquela manobra nele, não sei. Mas enfim, sei só que foi muito fácil. Acho que, pô, que o Piastri, né, por se tratar até mesmo do companheiro de equipe do Lando Norris, acho que deveria ter feito uma vista mais grossa na tentativa de defesa de posição. Na volta 11, o Hamilton trava a roda e passa reto, né, ali nas últimas curvas ali de Interlagos, né. Todo mundo, né, pessoal, eu anotei aqui, eu anotei mais mesmo assim, porque é o Hamilton, acho, maior relevância e tudo mais, né. Mas eu acredito que o Hamilton teve, pelo menos nessa parte mais inicial aqui, eu posso até dizer com certa afirmação, porque, tipo assim, hoje ele correu com o carro que era do Senna, né, o modelo, a McLaren MP45B, de 1990, né, do Senna, né. E aí ele correu, assim, ele fez algumas voltas com o carro e tudo mais, foi muito emocionante e tudo mais, né. Eu acho que sem brincadeira, eu acho que o Hamilton deve ter tido deve ter se sentido melhor com o carro do Senna do que com esse carro da Mercedes que estava guiando, né? O Hamilton estava com uma corrida completamente apática, errando toda hora perdendo a dianteira, saindo muito de dianteira nas curvas, travando roda demais. Ixi, nossa. Eu até notei aqui também que eu estava achando a corrida bastante morna. É como eu falei, senhores, tipo assim, tem muita gente que gosta de chuva, né, que gera maior empolgação, que é ali onde todo mundo gosta mais, porque é onde o talento do piloto é que faz a diferença, e não tanto o equipamento, né, que é o carro e tudo mais. Só que na minha opinião, eu penso o seguinte, na minha humilde opinião, corrida de chuva também é muito sem graça porque a ultrapassagem é muito limitada. E nessa pista era o seguinte, ou você andava no traçado da pista, ou você saía da pista, né? Ou era isso, ou era isso, ou era aquilo, né? Então não tinha muito o que fazer, né? Então os pilotos tinham que seguir muito um traçado só, que senão não podia, né? E aí o Verstappen, né, que vinha numa toada assim, muito de ultrapassar todo mundo, ele parou naquela tocada ali de Tsunoda, né, que estava ali em terceiro, que inclusive fez um excelente qualifying ontem, quer dizer, hoje, né, melhor dizendo, né, ele acabou ficando em terceiro, melhor posição disparado que o Tsunoda já largou até hoje, e ele estava colado, quer dizer, e ele estava segurando o Ocon, acho que deixa eu ver, é o Ocon? Eu acho que era o Tsunoda, o Gasly... Não, desculpa, é o Tsunoda, o Ocon e o Leclerc, né? Que estavam ali, o Leclerc que não tinha... Leclerc não conseguiu ultrapassar o Ocon, que o Ocon não conseguiu ultrapassar o Tsunoda, né? Ficou um trenzinho ali, e o Verstappen ficou parado nesse trenzinho, né? Na volta 25, o Leclerc é o primeiro a parar, tá? Ele é o primeiro a parar e coloca pneus intermediários, tá? Assim, ele voltou com pneus intermediários, lembrando, né, pessoal, todo mundo aqui largou de pneus intermediários, o tempo todo choveu, acho que foi a primeira corrida desse ano que começou do início ao fim tendo pneus de chuva só. Acho que é a primeira vez, em 2024 que não teve pneu para pista seca sendo usado, né? Assim, na corrida principal, né, na corrida sprint foi usado. Mas isso foi bom que, né, acho que muitos pilotos aí ficariam limitados pela questão do gerenciamento assim, de quantidade de pneus, né? Enfim, por conta da corrida sprint. Na volta 26, eu anotei aqui, o Lawson sai da pista, né? O Lawson, na verdade, e aí depois é falado por que ele saiu da pista, né? Porque o Piastri foi precipitado ali, tentou fazer uma ultrapassagem muito, assim, dive bomb, né? Que fala, né? E aí ele acabou tocando no Lawson, né? E aí rodaram, né? E aí o Lawson rodou, né? Na volta 28, o Hülkenberg sai da pista, tá? E o Hülkenberg sai da pista, só que o que acontece? O carro dele fica preso. Eu acredito que é mais porque, tipo assim, o carro de Fórmula 1 é muito baixo. O carro de Fórmula 1 é muito baixo
e talvez ele encostou em alguma parte ali daquela pista de fora ali, da zona de escape ali da pista ali. Eu imagino que talvez deva ter pegado na parte de baixo e tal, e ele estava meio que preso ali e tal, né? Que nem carro rebaixado em quebra-mola, né? E aí, com a ajuda dos fiscais, ele acabou conseguindo sair. E só que, tipo assim, isso foi noticiado depois que o Hülkenberg foi desclassificado da corrida justamente por essa ajuda dos fiscais. Porque não pode ter essa ajuda de terceiros sobre um carro de corrida, né? Assim, não pode, né? Não pode haver esse tipo de ajuda, né? E aí o Hülkenberg é desclassificado da corrida, tá? Alguns pilotos param, tá? Vários, assim, quando é falado do safety car, que era... Por quê? Que é safety car? Não era por conta do Hülkenberg, e sim porque a chuva aumentou bastante, né? E aí, como eu falei no vídeo de ontem, né? Uma chuva um pouco mais forte para esses carros aí, para esse regulamento aí é dito e feito que vai sim, né? Muitos pilotos também reclamando da visibilidade, né? Que é o principal fator que impede, né? De progredir mais corridas de chuva, dos carros estarem mais ativos durante a chuva, né? Enfim, então é justamente por isso, né? Mas aí o safety car entra, tá? E aí é noticiado que o Piastri seria punido em 10 segundos pelo toque no Liam Lawson, tá? Na volta 30, inclusive um pouco... Agora não estou lembrado se é um pouco antes ou depois. Na volta 30, o Norris é líder, tá, pessoal? Na volta 30, o Norris é líder, tá? Inclusive, o Norris e o Russell, eles param na mesma volta, tá? Eles voltam atrás. E quem é que não tinha parado até então? Um monte de pilotos tinham parado. Os únicos pilotos que não tinham parado eram justamente o Verstappen, o Ocon, o Gasly. Deixa eu ver se tem mais. Eu acho que é esses mesmos. Eles não pararam. Todo mundo já tinha parado, né? Inclusive, né? Né, o porquê que o Leclerc, né, que foi o primeiro a parar, parou, né, porque ele estava preso atrás do Ocon, né, que estava preso atrás do Tsunoda. Então, na tentativa de fazer na tentativa assim de parar para vir mais rápido por conta do pneu mais novo. Só que aí a Ferrari voltou a ser aquela Ferrari de 2022, 2023, com uma péssima estratégia, e o Leclerc voltou no tráfego, né? Ele voltou atrás do Hamilton ali que estava lá atrás, e com um ritmo muito mais lento, então ficou elas por elas para o Leclerc, né? Não conseguiu retomar, né? E aí o safety car na pista, tudo, né? Assim, safety car na pista, o Verstappen, como já disse, o Verstappen, o Ocon e o Gasly não pararam, né? Nem nada, né? E aí eu notava, inclusive, que o Verstappen, que inclusive já tinha ultrapassado, que, tipo assim, na parada do Tsunoda, na parada do... Deixa eu ver. Agora não tô lembrado aqui de cabeça, né? Porque pós-corrida é isso, né? Mas enfim, mas aí o Verstappen ele tava na segunda colocação, o Ocon na liderança, né? O Ocon liderou a corrida porque ele é um dos que não pararam, né? E aí, o safety car na pista por conta da chuva, né? Que é onde eu gostaria de chegar, né? E aí safety car na pista. Só que durante o processo do safety car na pista, o Franco Colapinto ele bate e a bandeira vermelha na hora, né? E aí todos os que não pararam, né? Ou seja, Verstappen, Ocon e Gasly foram muito beneficiados com isso. Os três eles não, como eles não pararam, eles puderam trocar pneu de graça, tá? Eles puderam trocar pneus de graça ali e tudo mais, sob a bandeira vermelha, né? Inclusive, acho que isso é uma coisa que tinha que ser revista nesse regulamento, tá? Na minha opinião, não sei, cada um, né? Mas eu não vejo um bom samaritano que elogie essa de permitir que você troque o pneu durante a bandeira vermelha, né? E isso, se o pilotinho que o torcedor gosta, for beneficiado disso, o cara logicamente que vai concordar com isso, que vai discordar, não, que tem que ser assim mesmo e tudo mais, mas é uma questão, né? Enfim. E aí, o Hülkenberg desclassificado, né, e tudo mais. E aí, passou-se alguns minutos, tá? Ficamos aqui parados e tudo, os pilotos com tudo
vendo, né, com os engenheiros conferindo o balanço do carro e tudo mais, e aí reinicia-se a corrida alguns minutos depois. E uma coisa bizonha, cara, uma coisa bizonha, assim, sabe? É que antes do reinício, o Berman e o Joe rodam, os dois rodam, né, durante o reinício do safety car. E aí, na mesma volta, o Norris é ultrapassado de novo pelo Russell após passar reto, né? E aí, tocada perfeita do Ocon, eu até coloquei aqui, né? Porque o que acontece? O Ocon, como ele estava liderando, ele fez uma boa relargada, né? E ele começou a se afastar cada vez mais do Verstappen. Ele chegou a ficar 3 segundos à frente do Verstappen. Eu pensava assim, caraca, o Verstappen fez tudo que fez no início da corrida. E o Ocon tá fazendo isso aí, ó. O Ocon tá colocando 3 segundos no cara que até então tava mitando na corrida da chuva, na corrida de chuva e tal, né? Aí, beleza, né? Aí na volta 36, né? O Berman, né? Na afobação, claro, né? Querendo mostrar serviço, excesso de confiança, até porque ali ele já vinha fazendo alguma corrida destacável, tinha feito um duelo com o Hamilton ali em algum momento ali na corrida. Ele tenta ultrapassar o Sainz, mas aí ele roda sozinho, porque foi muito afoito e tudo mais, né? E uma coisa que eu notei nesse reinício é que o Hamilton voltou muito melhor. O Hamilton tava uma jaca antes da corrida reiniciar. Eu não sei se foi alguma coisa que fizeram no carro dele, com certeza foi algum ajuste ali, e ele melhorou completamente isso aí, sabe? E aí beleza, né? O Verstappen, aí eu fui notando que o Verstappen já começava a se aproximar mais do Ocon, né? Chegou ali no 3 segundos e meio ali, o Verstappen já começou a se aproximar mais do Ocon, tá? Aí na volta 40, o Sainz bate e abandona a corrida, né? Aí esse acidente do Sainz aciona o safety car, né? O Sainz rodou sozinho e abandonou a corrida, tá? Aí na volta 42, o safety car volta para os boxes, né? E na volta indo para 42 para a volta 43, acontece, né? O Verstappen consegue ultrapassar o Ocon de forma excepcional, né? Num dive bomb ali, né? Num tiro assim, né? Ele consegue ultrapassar o Esteban Ocon, assume a liderança, né? E o Norris, né, que eu não sei se foi pelo susto talvez que ele teve com o Leclerc, porque o Leclerc também foi outro que se atirou também. Inclusive nessa daí ele conseguiu, o Leclerc que estava atrás do Russell e do Norris, ultrapassou os dois, e eu não sei se foi por causa disso aí que fez o Norris passar reto, não sei se foi exatamente isso, mas o Norris de novo passou reto no reinício da prova. E aí o Leclerc ele consegue ultrapassar os dois, né? Só que o Leclerc estava totalmente fora de ritmo ali no reinício, totalmente fora de ritmo, tá? Eu não sei se como já falei, talvez seja a condição do carro, não sei lá o que aconteceu, mas ele estava horroroso, o Leclerc ali naquele momento ali, né? O Russell inclusive conseguiu ultrapassar. O Leclerc, inclusive, estava tão lento que ele gerou um trilheiro atrás dele, né? Um monte de pilotos ali tentando ultrapassar ele. E o Verstappen, lá na liderança, em outro planeta, fazendo um monte de melhores voltas, assim, se distanciando cada vez mais do Ocon, né? Então, ou seja, se vê que é porque o Verstappen estava administrando o seu ritmo, quando ele estava atrás do Ocon e estava 3 segundos e meio atrás e tudo mais. Eu achava, inclusive, eu confesso aqui a vocês assim, aqui, que eu achava que era algum problema que o Verstappen estava tendo, né? E uma sequência absurda de voltas mais rápidas do Verstappen. Enquanto isso, de novo, né, um duelo Pérez e Lawson, né? E aí o que acontece, né? Nesse duelo do Pérez e do Lawson, né? O Lawson querendo se provar, né? O Lawson que inclusive levou um puxão de orelha do Horner e tudo mais, né? Por conta da tocada que ele estava tendo muito agressiva, né? Se envolvendo em polêmica com o Alonso, com o Pérez, né? Então, enfim, né? Para ele aliviar, né? Pô, calma aí, fião, calma aí e tal, tá voltando agora, tudo, né? E o cara, é impressionante assim como o Lawson sabe se defender, né, velho? É incrível isso, né? E nesse duelo dele com o Pérez, o Hamilton acaba aproveitando ali um restinho ali e acaba ultrapassando o Pérez, né? E aí, voltando, né, ali a batalha Leclerc, Russell e Norris, o Russell ele ultrapassa o Leclerc, né, porque o Leclerc estava num ritmo muito menor, muito pior e tudo mais. O Russell ele voa, né, ele some
E o Russell começa a se aproximar do Gasly, né, que estava em terceiro, né? Só que ele chegou, né? É como diz o ditado, é como diz o nosso querido Galvão Bueno, né? Chegar é uma coisa, passar é outra, né? Ele ficou por muitas voltas ali na casa ali de um segundo e tudo mais. E cara, era incrível assim que o tanto que o Liam Lawson estava conseguindo se defender muito bem, estava se defendendo do Pérez, se defendeu do Hamilton, né? Que voltou melhor. Inclusive eu não falei, né? Mas foi isso que aconteceu também. Mas nesse reinício aí da volta 43, onde o Verstappen começa a ser o novo líder e o Norris passa reta ali e tudo mais, comete mais um erro, o Alonso rodou sozinho, tá? O Alonso rodou sozinho, tá? O Alonso, final de semana asqueroso do Fernando Alonso, tá? Um final de semana muito ruim dele. Ele bateu na qualificação, rodou sozinho e tudo, assim, porque não é do feitio do Alonso, da gente ver o Alonso cometer esses erros, né? Então, enfim, né? E aí, de forma impecável, na minha opinião, impecável, Max Verstappen vence o Grande Prêmio do Brasil. Uma corrida impecável do Verstappen. Sim, teve sorte e tudo mais. Mas tem um ditado que é o seguinte: a sorte acompanha. Agora não estou lembrado, deixa eu até ver que frase que é essa, mas acho que é a sorte acompanha. Como é que é? Aqui, ó, a sorte acompanha os competentes, né? E acho que isso resume muito bem o Verstappen nessa corrida. Muita competência, sabia a hora certa sabia a hora certa, impôs um ritmo próprio para ele próprio ali. Perfeita atuação do Verstappen. A gente tem nossas críticas pela agressividade que ele teve no Grande Prêmio passado. Não abro mão de pensar as coisas que penso sobre ele naqueles momentos, mas não dá para não dizer que o Verstappen está um degrau acima dos seus principais concorrentes, né? E vence a corrida depois de 10 corridas sem vencer. Um recorde, inclusive, do senhor Max Verstappen, né? Assim, sem de vencer. E fenomenal também a corrida das Alpines, né? E a volta mais rápida é o do próprio Verstappen, 1:20.472. Pelo que eu ouvi na transmissão, 17 vezes em que ele fez a volta mais rápida, tá? Isso é muita coisa, tá, senhores? Fenomenal a atuação do Verstappen, tá? Acho que ele faria até mais se ele não tivesse ficado preso por tanto tempo. Se ele não tivesse ficado preso ali naquele trenzinho lá, né, do Leclerc, do Ocon e do Tsunoda, né? Sei lá, eu acho que aconteceria várias coisas aí. Eu acho que ele, talvez, pelo ritmo que o Verstappen estava, pelo ritmo fora da curva que o Verstappen estava, né? Eu suponho assim que ele faria voltas muito mais do que isso aí que ele fez, né? Mas a gente também tem que validar o seguinte, né? É uma atuação muito boa, porque o Verstappen entende de chuva, pilota muito bem de chuva, e também porque eu gosto de inteirar isso aqui também, porque isso acontece mesmo, tá? Quando o cara troca o motor, ele tem um carro muito melhor de desempenho, com muito mais ritmo, com muito mais... porque o motor está novo, né? Contra um monte de carros assim que tem motores assim que talvez esteja com alguma peça mais desgastada e tudo mais. Isso é só uma constatação, não apaga a forma, a competência, a dignidade, a postura, a habilidade surreal do Verstappen nesse Grande Prêmio. Para mim, corrida fenomenal do Verstappen nesse Grande Prêmio, tá? E aí, 1:20.472, a volta mais rápida que ele fez, e ficou assim a corrida, tá, senhores? A corrida ficou o Verstappen em primeiro, tá? O Ocon em segundo, Gasly em terceiro, Russell em quarto, Leclerc em quinto, Norris em sexto. Cara, é inacreditável, assim, você se lembrar de que o Lando Norris estava na pole position, cara. É assustador você se lembrar desses detalhes, né? A gente também tem que entender também que ele foi muito prejudicado pela bandeira vermelha. Mas eu acho que todas as retomadas, né, tem reinício de corrida, o cara saindo sozinho e tudo mais. Não, aqui, em defesa do Lando Norris, todos praticamente erraram, tá? Todo mundo teve um momento ali que saiu da pista, que estacionou errado numa curva e tudo mais. Mas isso, pro Lando Norris, foi um pesadelo, né? Porque ele perdeu posições. O cara tava na pole position de novo.
na primeira curva, né? Assim, a gente entende o primeiro ano do Norris pilotando um carro competitivo e tudo mais, mas eu acho que é o seguinte, senhores, eu acho que para mim tá bem claro que não dá, esse ano não dá, talvez o Lando Norris vai ter que reformular muito a sua cabeça para 2024, porque não tem condições, né? Acho que, eu não sei se é também, mas eu acho que também tem um pouco da questão do Verstappen ir muito bem, que talvez sobressai qualquer coisa, né? Mas acho que o Lando Norris precisa de férias, precisa, assim, o Verstappen não precisava nem vencer, senhores, nem precisava vencer, né? Não precisava nem vencer para estar na disputa do título, nem nada. E acho que agora o Verstappen cavou, já é tetracampeão, na minha opinião. Eu acho muito difícil tirar isso dele, né? Mas enfim, mais uma corrida para esquecer do Lando Norris. Desperdiçou uma corrida que era dada para ele. Assim, não só pela questão do azar da bandeira vermelha, mas também pela sua falta de competência, assim, nas retomadas, nas suas decisões, né? Que pesaram, e muito aqui, né? Enfim, mas é isso aí. Tsunoda em sétimo, tá? Piastri em oitavo, né? Liam Lawson muito bem, muita corrida muito boa dele. Nono, Hamilton em décimo, né? Hamilton, né, como já falei, né, muito bem no início, muito mal no início, e bom, vai, no final, depois do reinício, reinício da bandeira vermelha. Pérez em 11º, Birman em 12º, muito afoito, né, mas é isso aí, é normal, o menino nem 20 anos tem, então é normal assim, ter esse excesso de confiança. Bottas em 13º, Alonso em 14º, Zhou em 15º, e dos que abandonaram, Sainz, Colapinto, né, uma pancada inclusive, Hülkenberg em 18º, Alexander Albon abandonou, e o Lance Stroll, que eu recuso falar qualquer coisa desse cara. E o Alexander Albon, que inclusive nem largou porque ele estragou muito o carro da Williams, né? E aí o campeonato, senhores, ficou o seguinte, tá? O Verstappen em primeiro, né, sem surpresas, 393 pontos. Lando Norris, 331 pontos. Leclerc em terceiro com 307. Piastri em quarto com 262 pontos. Sainz em quinto, 244 pontos. Russell em sexto com 192. Hamilton em sétimo com 190. O Russell ultrapassou o Hamilton no campeonato, né? Oitavo, Pérez com 151. Alonso em nono com 62. Hülkenberg em décimo com 31, Tsunoda em 11º com 28 pontos, Gasly em 12º com 26 pontos, Lance Stroll com 24 pontos em 13º, Ocon em 14º com 23 pontos, 15º Kevin Magnussen com 14, Alexander Albon com 12 pontos na 16ª posição, Daniel Ricciardo em 17º com 12 pontos, Oliver Birman com 7 pontos em 18º, Colapinto em 19º com 5, Liam Lawson com 4 pontos em 20º, Zhou Guanyu em 21º com 0 pontos, Valtteri Bottas em 23º com 0 pontos, tá? No campeonato de construtores, senhores, a McLaren ainda lidera, 593 pontos, a Ferrari 557, a Red Bull com 544, a Mercedes com 382 pontos, a Aston Martin com 86 pontos, a Alpine com 49 pontos, avançou demais a Alpine, tá? Sétima, a Haas com 46, a Racing Bulls com 44, a Williams com 17 e, como sempre, a nossa querida Sauber zerada de pontos, né? Então é isso aí, senhores. Esse aí foi o grande prêmio, tá? Pode ser que tenha faltado alguma coisinha, mas é isso aí, senhores. Para mim, eu acho que isso aqui foi o ponto final desse campeonato. É um campeonato muito bom. Eu acho que a disputa que vale a pena ver é a disputa do vice do segundo lugar. Porque, para mim, eu acho impossível o Verstappen... eu acho impossível o Verstappen perder esse campeonato. É impossível, até porque ele conseguiu aumentar ainda mais a vantagem que ele tinha, né? Então,
Meus parabéns ao Verstappen pela corrida impecável. Teve sorte? Teve, mas foi muito competente, né? Muito competente. Como eu falei, a sorte acompanha os competentes. Então, para mim, foi muita competência, muita pilotagem e para mim, nada mais merecido do que isso para o nosso querido Verstappen, tá? No mais, é isso aí, senhores. Pode ser que tenha faltado alguma coisinha, como eu já disse, mas é isso aí. No mais, um forte abraço a todos e falou, pessoal. É nóis.